Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nesta oportunidade, iremos comentar um pouco sobre a lição de número 8, mas desde já gostaria de agradecer toda a superintendência pela oportunidade, ao nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto José, nossos coordenadores, nosso pastor Gilson Bonfim e o nosso pastor Clifton Oliveira. Meus irmãos, essa lição de número 8, que tem como tema Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei, onde a leitura bíblica está em Atos, capítulo 13, do versículo 17 ao 22. E a leitura da lição está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Os objetivos da lição são três, que são ensinar a história de Davi, destacando que ele foi escolhido por Deus para liderar o seu povo, motivar os adolescentes a terem força, coragem e fé em Deus diante dos gigantes da vida, mostrar aos adolescentes que todas as promessas de Deus se cumprirão no tempo certo, porque Deus, ele é fiel. Então, quando a gente fala um pouco sobre a história de Davi, e aí a gente falou na aula passada sobre Saul, as características de Saul, né? Alto, a lição vai dizer que ele era alto, que ele era belo. Já Davi é o oposto. Davi, ele não tinha tanta formosura, ele não tinha tanta altura, não é? Mas foi a quem Deus escolheu. Mas no primeiro tópico da lição, vem falar um pouco sobre a casa de Jessé. Não é? Deus envia Samuel à casa de Jessé, em Belém. Está lá em 1 Samuel 16, 1. E Samuel obedece a ordem do Senhor e se dirigiu até lá, com o objetivo de ungir um novo rei para Israel. Só que, como a gente sabe bem, Jessé, o pai de Davi, tinha muitos filhos. E ali Samuel ficou um pouco assim, sem saber qual seria. Ficou um pouco se perguntando se é esse mais alto, se é aquele mais forte, né? Se é quem tem mais formosura, se é quem tem mais postura. Até que chega Davi, que estava cuidando de ovelhas. Davi, que não tinha tanto aspecto de rei, mas foi o escolhido de Deus, né? Aquele segundo o coração de Deus. E ali Samuel, ele entende e unge Davi a rei. Assim, o primeiro tópico da lição vem falar sobre isso. Quando Davi chegou, Samuel entendeu que ele era o escolhido e ungiu como rei. A partir daquele dia, veja que interessante, né? 1 Samuel 16, 12 e 13. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Samuel. O mesmo Espírito do Senhor que havia dominado Saul, como a gente falou na aula passada, o mesmo Espírito do Senhor agora, quando ungiu Davi, apoderou-se, dando ideia de tomando o ser, tomando toda a completude daquela pessoa, né? Aquela pessoa, em sua totalidade, agora ela está cheia do Senhor, do nosso Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus. E aí a lição vem dizer aqui, né? Um pouco sobre a escolha de Davi. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas assim eu quero atribuir ao texto, uma exegese ao texto. Eu imagino o cuidado de Samuel com a escolha de Davi. Porque Samuel, que já havia sido juiz do povo, Samuel que foi rejeitado pelo povo, Samuel que estava à frente quando Deus falou com ele, disse: olha, vai ser Saul. Agora está mais uma vez Samuel ungindo uma segunda pessoa ao reinado de
do povo israelita. Então, por isso o cuidado de Samuel. Mas Deus já havia falado com Samuel: olha, é este aí, né? É Davi. E a gente vem ver que, mais uma vez, quando o Espírito se apodera, é a capacitação de Deus. Deus é o que capacita. Ele é o que escolhe e ele também é o que capacita. Então, esse apoderamento, quando a Bíblia vem dizer, apoderou-se, é a capacitação do Senhor na vida do escolhido. Aí o segundo ponto vem falar sobre a luta contra o gigante, como a gente bem conhece sobre a história de Davi, que havia ali um guerreiro filisteu chamado Golias, e a Bíblia, assim como a lição também vem dizer que ele era grande e poderoso. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 4 ao versículo 7. E ele foi até o vale, desafiou qualquer guerreiro de Israel para lutar, mas aí a lição vem dizer, desta forma apenas ele e um soldado hebreu lutariam. Seria uma guerra que, ao invés dos povos todos brigarem, a guerra seria decidida por apenas um representante de cada exército. E aí o guerreiro filisteu ficou chamando, ficou desafiando. E vem dizer em 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 16, que esse desafio durou 40 dias. Não apareceu ninguém. Até mesmo Saul ficou temeroso. A gente vai ver capítulo 17, versículo 11, vem dizer que Saul ficou com medo e todo o seu exército também. Até que, veja como Deus trabalha, até que Jessé chamou a Davi e disse, olha Davi, vai levar alimentos para os teus irmãos que estão lá, naquela guerra lá, estão lá no campo, estão lá no vale, escutando Golias falar o tempo todo, desafiando alguém. Vai lá levar comida para eles, porque já se passa muitos dias. E quando Davi chegou, 1 Samuel capítulo 17, versículo 17, versículo 20, versículo 32, vem dizer que quando Davi chega para levar os alimentos para os seus irmãos, Davi ouviu. Ou seja, Davi era uma pessoa atenta. Davi ouviu e escutou, aquilo que Golias havia falado. E quando Davi percebe a respeito do que Golias falava, de todo o seu desafio, ele o tempo todo querendo que alguém travasse aquela luta com ele, Davi ficou atento também a respeito das recompensas, porque a Bíblia vem dizer em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25, que o rei Saul ofereceu recompensas para quem lutasse contra Golias. Riqueza, essa pessoa ficaria rica, essa pessoa se casaria com a sua filha e essa pessoa teria isenção de impostos para ele e para toda a família. Davi, quando ouviu aquilo ali, aquilo foi um incentivo a mais para Davi. Mas a verdade era que Davi já estava cheio do poder de Deus. E Golias estava, como é que eu posso falar? Blasfemando ou irritando, não é? O povo de Deus. Então a recompensa é um incentivo a mais. Mas a verdade é que Davi estava cheio do poder de Deus. Davi estava capacitado por Deus para naquele momento ali travar aquela guerra. E aí a lição vem dizer, 1 Samuel 17:33, que o rei Saul não apoiou a ideia, pois Davi era jovem e era
pastor de ovelhas. Ele não era um guerreiro, ele não era um soldado, ele era apenas um pastor de ovelhas. Mas aí Davi demonstrou confiança em Deus. E através dessa confiança em Deus, Davi começou a falar das suas experiências que ele tinha tido no campo enquanto ele cuidava das ovelhas. Que ele já havia travado uma luta contra um leão e havia vencido, contra um urso e também havia vencido. Então ele acabou convencendo o rei Saul. O rei Saul, a gente vai ver 1 Samuel 17, do 37 ao 39, que o rei Saul até tentou dar suas armaduras para Davi, mas Davi dispensou. Não precisa, eu vou lutar com aquilo que Deus já vem me capacitando há muito tempo atrás. E ele pegou o seu cajado de pastor de ovelha, pegou 5 pedras no ribeiro e pegou a sua funda. Está lá em 1 Samuel 17, 40. Capítulo 17, versículo 40. E assim foi Davi ao encontro de Golias. A gente vê o interessante, né? A expressão deboche de Golias, lá no capítulo 17, versículo 42 e o 45, quando Golias pergunta a Davi se por acaso ele era algum animal, para que Davi viesse para cima dele com um cajado, com pedras. Mas a resposta de uma pessoa cheia de Deus, ela é diferente. Porque Davi diz assim: tu vem com espada, tu vem com lança, tu vem com escudo. Mas a verdade é que nada disso adianta, porque eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A gente vê isso em capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 42 ao 45. Veja a frase de uma pessoa que estava cheia de Deus, capacitada por Deus. Não é? E aí eu lanço uma pergunta aqui para você, professor, para você, aluno, para você que nos ouve e nos assiste nesse momento, em quem você está firmado para guerrear as suas batalhas, já que um dos objetivos da lição é motivar os adolescentes a terem força, coragem e fé em Deus diante dos gigantes da vida. Então, em quem você está firmado, não é? Para guerrear as batalhas. E aí Davi mostra que o interessante é estar firmado no Senhor, o Rei dos Exércitos. E aí a gente vê no segundo tópico da lição, a gente sabe muito bem que Davi venceu essa batalha. Voltando, né, no primeiro tópico ainda, Davi vence essa batalha com a sua funda. Ele consegue atingir o gigante com apenas uma pedra. Não foi a velocidade da funda, não foi a circunferência da pedra, foi o poder de Deus em Davi. E aí, aquilo que havia durado 40 dias, com apenas um golpe de um homem cheio de Deus, de um jovem cheio de Deus, aquilo ali é findado. Indo agora para o segundo tópico da lição, Davi como servo na corte. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, no versículo 13 mostra Davi sendo cheio do poder de Deus, quando o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Quando o Espírito do Senhor se apodera de Davi, no versículo 14, vai mostrar que o Espírito do Senhor se retira de Saul. E agora Saul ele é atormentado por um espírito maligno da parte do Senhor. Não é do diabo, é do Senhor. O próprio Senhor permitiu um espírito maligno atormentar o rei Saul. E a gente vê agora Davi como servo, porque enquanto Saul ficava atormentado, se buscava uma pessoa para tocar uma harpa, e essa pessoa, mais uma vez, era Davi, cheio do Espírito Santo do Senhor,
capacitado tanto na guerra, mas capacitado também para tocar a sua harpa. E enquanto Davi tocava a sua harpa, o espírito maligno se afastava de Saul, né? Saul, ele conseguia, em algum momento ali, ele ter um alívio. E devido a isso, o rei Saul chama Davi para ser o seu escudeiro, carregador de armas. E ali Davi passa a trabalhar com Saul. Tempos depois, Davi, ele é promovido, já entrando agora no tópico 3, no terceiro tópico. Davi, tempos depois, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5, a gente vê Davi sendo promovido de carregador de arma, né, de escudeiro, para comandante do exército. Davi agora é comandante do exército. Davi agora ele vai para a batalha, guerrear, né? Agora o seu ofício é ser um soldado. Mas, repito, não era qualquer soldado, não era qualquer comandante do exército. Era uma pessoa cheia do poder de Deus. E cheia do poder de Deus faz toda a diferença. E aí a lição vem dizer, assim como a Bíblia também, que Davi venceu muitas guerras. E de tanto Davi vencer guerras, cria-se agora um cântico, não é? Que Davi matava muitas mais pessoas do que Saul. E devido a isso, agora Saul se encontra com inveja de Davi. Saul tenta matar Davi. Davi agora se torna um fugitivo. Mas Davi faz uma aliança com Jônatan, um acordo de proteção e bondade. E agora Davi, ele se vê fugindo de Saul o tempo todo. Davi teve até a oportunidade de matar Saul, mas Davi reconhece que ele era um escolhido de Deus. E escolhido de Deus, Davi mostra aqui que escolhido de Deus a gente não mexe. Mas aí, 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4, vem falar sobre a morte. 1 Samuel, não, me perdoe. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, vem falar quando Davi ele assume o trono após a morte de Samuel. Mostrando assim que não precisa diferente de Saul, Davi teve paciência. Diferente de Saul, Davi foi obediente. Diferente de Saul, Davi soube esperar o momento de Deus trabalhar na vida dele, né? Davi, mesmo sendo ungido a rei, Davi ele não se preocupou em sentar no trono por antecipação, por agonia, por impaciência. Não, Davi sendo ungido a rei, Davi mesmo assim foi guerrear, Davi mesmo assim foi ser servo. Primeiro ele foi ser servo, só depois Davi de fato passa a liderar toda a nação, sendo assim o segundo rei da nação israelita. Então você, professor, que possa, com a capacidade de Deus, cheio do poder de Deus, que você venha a falar, comentar sobre essa lição, que você venha trazer dinâmicas para a sua sala, não é? Para que assim fique interessante todo o ensinamento da palavra de Deus. Desde já eu agradeço toda a oportunidade, que Deus permaneça abençoando cada um de vocês. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.
Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.